Claro, como sempre digo, a minha tradução é diferente dos irmãos. Os irmãos nos acompanhem, está na telão ali também, facilita bastante. Diz assim, Efésios capítulo 5, versículo 3 ao 14: Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade, como também de nenhuma espécie de impureza, de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certo disso: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filho na luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participe das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna-se visível a todas as coisas. Por isso é o que foi dito: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá sobre ti. Poder assentar, queridos irmãos. Louvamos a Deus por essa preciosa oportunidade que o Senhor mais uma vez nos concede de estar junto com os irmãos. Eu tenho pedido a Deus que durante esse período, já é a terceira quarta-feira, é isso, né? Terceira quarta-feira que estamos aqui conversando com os irmãos, tentando esclarecer qual é o sentido verdadeiro de um grande avivamento sobre as nossas vidas. E eu peço a Deus que ajude a cada um de nós, porque para mim está sendo um grande aprendizado. Para mim tem sido uma satisfação muito grande de sentar, estudar, rascunhar, escrever, ler, reler, porque muitas pessoas não gostam de ler. Eu adoro ler a palavra de Deus, estudar e me aprofundar. E quando me abre um desafio como este, me sinto honrado. E também pelo fato de estar com os irmãos, porque pelo fato dos irmãos nos receber com tanto carinho, com tanto amor, nos dá prazer de estar com vocês. Isso não é hipocrisia da minha parte, porque se isso não acontecesse eu não voltaria. O irmão voltou porque se sente bem na casa de Deus. Tantos outros assim fazem. Amém? Bom, irmãos, eu disse que falaria sobre os pecados que afastam-nos da presença de Deus e impedem um grande avivamento. Mas eu acredito que eu não vou conseguir entrar ainda nos pecados, porque eu tenho que passar por uma porta que é necessário falarmos. Em primeiro lugar, o primeiro pecado, depois vou fazer uma outra relação, é a hipocrisia sobre a oração. Por que eu falo isso? Em Tiago capítulo 11, versículo 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Não adianta só ouvir e não praticar. Não adianta só falar e não colocar em prática aquilo que você aprende. Porque existem pessoas que demonstram ser um crente muito alegre, muito avivado, muito dinâmico na igreja, mas não passa de um crente vazio e oco, sem nada por dentro. Porque aquele momento que ele passa na igreja, que dá aquele estrondo que nós olhamos para ele, nosso irmão está cheio do poder de Deus, cheio da graça. Quando ele sai de porta para fora, o seu comportamento é totalmente oposto daquilo que ele demonstrou estar na casa de Deus. Não estou dizendo que você não venha se expressar diante de Deus, porque como eu disse numa quarta-feira aqui, cada um tem um modo de se expressar e adorar a Deus. Uns são mais alegres, outros são mais afoitos, outros são mais retraídos. O importante é adorar a Deus. E da maior forma possível, se você se sente bem, faça aquilo que deseja o seu coração, mas faça com sinceridade aquilo que realmente você esteja sentindo. Não para demonstrar que você é espiritual. A igreja não está preocupada com a minha espiritualidade. A igreja não está preocupada se eu tenho eloquência para falar a palavra ou se eu tenho conhecimento. Eu tenho que me preocupar com a minha espiritualidade diante de Deus.
Você tem que demonstrar isso tudo que você tem oferecido para Deus em forma de adoração para o Senhor, não para o seu vizinho de banco que está ao seu lado. Não se basear naquilo que muitas vezes fala, cara, tu que seu irmão dá glória a Deus, aí às vezes ele até dá glória a Deus, quem não quer dar glória a Deus, e para não ficar feio, ele acaba dando glória a Deus. Não, irmãos, a nossa espontaneidade na presença de Deus deve vir do profundo do nosso coração, lá de dentro da nossa alma, aquela vontade de adorar. Se você tem vontade de gritar, grite. Se você tem vontade de levantar as mãos, levanta. Se tem vontade de andar na igreja, levanta. Se não tem vontade de fazer nada disso, faça para a glória do nome do Senhor. Isso se chama adoração. O avivamento de Deus te impulsiona a ser uma pessoa autêntica, real, verdadeira na presença de Deus. E aquele que é hipócrita na oração, ele quer só simplesmente demonstrar uma coisa que não existe na vida dele, né? Olha o que a Bíblia diz, irmãos, no livro de Lucas. Eu não anotei no meu esboço, mas porque eu esqueci. No capítulo 18, versículo 9 até o versículo 14, faz a narração do publicano e do fariseu. Eu vou ler para os irmãos. E alguns que confiavam em sua própria justiça desprezavam os outros. Jesus contou uma parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo com este publicano. Olha a mentira já na sua oração. Os fariseus simplesmente, Jesus uma certa vez disse, vocês são sepulcros caiados. Mas o que é um sepulcro caiado? Quando você vai no cemitério, o que você vê? Aquelas tumbas adornadas, bem feitinha, algumas são de ardósia, tem flores bonitas, toda semana alguém vai lá, limpa ela, e as pessoas olham assim, nossa, que tumba bonita, bem adornada, bem limpinha, capinada ao seu redor. Mas se você abrir, o que você vai encontrar lá dentro? Podridão, uma fedentina muito grande, porque ali foi enterrada uma pessoa, ela entrou em estado de decomposição, e você abrindo, você vai sentir um cheiro terrível. Jesus queria comparar esses homens a essas pessoas sepulcros caiados, que simplesmente têm uma aparência, mas não na realidade, por dentro são podres. Simplesmente ensinam a palavra, mas não praticam a palavra. Quantas e quantas vezes Jesus se debateu contra esses homens, a um ponto de afrontá-los, dizendo que eles não eram verdadeiros. E aqui está a prova da parábola de Jesus. Ele ainda disse, eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Que hipocrisia! Hipocrisia na sua oração. Não era autêntico diante de Deus. Mas já do outro lado existia outro homem. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem olhava para o céu. Já o publicano levantava e batia no peito. Não sou como essas pessoas, Senhor. Em outras palavras, eu sou melhor do que qualquer outra pessoa. Eu dou dízimo, eu não adultero, eu faço um monte de coisa. Mas o publicano abaixou a sua cabeça e dizia... Mas o publicano ficou à distância e nem olhava para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Primeira atitude na sua oração não hipócrita é reconhecer que tu és um pecador. Somos um pecador diferente. Pecador salvo, remido no sangue do Cordeiro. Quantas vezes você peca? São muitas as vezes. As suas atitudes, as suas conversas, os seus pensamentos, o seu modo de agir com a esposa, o seu modo de agir com o seu marido, os filhos, modo de agir de uma forma arrogância, prepotente com os pais. Enfim, nós erramos todos os dias. Como, irmãos, a igreja foi feita para pessoas que erram, não foi para as pessoas certas e boazinhas, não. Foram feitas para pecadores, pessoas miseráveis que não tinham o direito de salvação eterna, por isso que aqui estamos. Porque se nós nos julgássemos santinhos, não precisávamos de Salvador. Mas se estamos aqui é porque precisamos de Salvador. Se eu prego a palavra é para ajudá-los a caminhar no caminho da palavra de Deus. Se você canta, é uma forma de expressão de gratidão ao Senhor no seu louvor. Todo louvor, quando é cantado, tem que expressar gratidão ao Senhor pelo privilégio de estar na casa de Deus e de ser chamado filho do Senhor. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, todos
todos nós já teríamos exterminado da face da terra. E o publicano disse: tenha misericórdia de mim, porque eu sou o pecador. Paulo falava, dizia nas suas palavras de uma das igrejas, eu não me recordo, ele disse que se considerava o pior pecador dentro de todos os apóstolos e irmãos das igrejas. Ele se considerava, e foi se tornando um homem grande e usado nas mãos de Deus a fazer pessoas se converterem ao Evangelho. Por que Paulo se considerava assim? Porque ele trouxe muito danos à igreja com as suas perseguições, mas ele queria recompensar, reconhecendo o seu erro, e de uma forma de recompensar, ele pregava a palavra de Deus. Versículo 14: eu lhe digo que estes homens, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Diante de Deus, quando você dobrar os joelhos, seja você mesmo. Diga para Deus quem você é. Exponha ao Senhor. Não sei se os irmãos já observaram, durante essa palestra que nós estamos sempre tocando na oração, porque ela é primordial. Não existe salvação de almas, não existe libertação, não existe avivamento da igreja se a igreja não orar. Não adianta. O pastor Moisés pode se espernear em convocar e gritar e fazer evangelismo. Se a igreja não estiver unida em oração, o diabo ele não deixa nada acontecer. A oração move a vontade de Deus sobre a sua igreja. Quando nós oramos, milagre acontece sobre a igreja. Amém? Então aqui está. A sua oração nunca pode ser hipócrita, mas sempre sincera diante de Deus. Outra coisa interessante é a nossa hipocrisia na nossa santidade, ou na nossa santificação. O que é santificação? Santificação é mudança do profano para o sagrado. Mudança de caráter e atitude do crente são transformadas por Deus. Isso se chama santificação. Quando eu era pecador, quando me converti aos meus 14 anos, eu era um menino cheio de hábitos. Falava muito palavrão, mentia muito, desobedecia a minha mãe, fazia coisas terríveis. Enfim, são inúmeras coisas. Mas quando eu me decidi a aceitar a Cristo, Ele tirou do mundo, de uma vida profana, e começou a fazer uma obra de santificação na minha vida. Cada um dos irmãos estão passando por esse processo. O processo de santificação na presença de Deus. Aqueles que não nasceram no Evangelho, mas que vieram do mundo para a igreja, a palavra de Deus diz que você é uma pessoa santificada. Olha o que o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14 diz: esforçam-se para viver em paz com para ser santo. Sem santidade, ninguém poderá ver ao Senhor. O Senhor lhe tirou do mundo, lhe trouxe para a igreja cheio de defeitos. E esses defeitos não são tirados de um dia para o outro. Você começa a ser lapidado por quem? Pela palavra de Deus. A palavra de Deus começa a te lapidar porque quando você estuda a palavra, quando alguém lhe ensina a palavra, quando você está na escola dominical, quando você vem ao estudo bíblico, quando você ouve um pastor que tenha conhecimento, que alimente a sua alma, essa santificação começa a acontecer pela palavra. Porque a palavra é como um espelho, ela te mostra todos os seus erros, todos os seus pecados. E você começa a dizer: como eu sou pecador e preciso da graça de Deus. Porque sem essa santificação, ninguém vai chegar diante de Deus. E sem a santificação não haverá avivamento. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, diz assim: pois está escrito: seja santo, porque eu sou santo. O Senhor lhe trouxe para a igreja para fazer de você uma pessoa santa. Modificou o seu comportamento. É como se uma pessoa pegasse uma árvore na floresta e dissesse àquela árvore: eu vou transformá-la em um móvel. Qual é o processo para aquela árvore? Primeiro, ele vai cortar, aquela árvore vai ser derrubada, ela vai vir cheia de casca, cheia de nó, alguns pontos estarão podres e comida por cupim, estará cheio de galhos, algumas partes não vão prestar, o homem vai serrar e jogar fora, vai levar para uma oficina e ali vai começar o processo para fazer um móvel com o objetivo daquele homem.
vai tirar as cascas, vai arrancar, fazer tábuas da madeira e vai transformar aquela árvore que outrora aparentemente não tinha utilidade nenhuma, num móvel muito bonito, como por exemplo o banco que os irmãos estão sentados. Já imaginou de onde veio essa madeira, onde vocês estão sentados? Como que ela foi plainada, como que ela foi tirada os galhos, como que ela estava antes de chegar a essa perfeição? Da mesma forma é você. Quando você veio do mundo, você veio cheio de casca, cheio de nós, cheio de podridão, cheio de galhos dos maus hábitos, e o Espírito Santo tomou posse da sua vida e começou a mudar o seu comportamento, plainando todos os dias. Eu preciso ser plainado todos os dias, eu preciso ser poldado todos os dias. Não é pelo fato de estar há 40 anos na igreja que eu não preciso da graça e da misericórdia do Senhor. Isso se chama justificação. Por isso que Pedro disse em 1,16, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, sem santidade ninguém verá ao Senhor. Pronto. Queridos irmãos, existem 3 etapas para essa santificação. A primeira etapa para a santificação, para você receber um grande avivamento na sua vida, que diz o seguinte, nós somos santificados, isso quer dizer, no momento que você aceitou a Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, olha o que Paulo está dizendo, em Cristo Jesus, chamado para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome do nosso Senhor, Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Nós vamos ser santificados. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no seu Espírito de nosso Deus. Observe bem, você veio do mundo e o Espírito de Deus entrou na sua vida e te santificou. A segunda etapa, a primeira etapa foi trazendo você para a igreja. E a segunda etapa é que estamos sendo santificados. Você foi santificado, os pecados foram arrancados, o Senhor operou maravilha na sua vida, perdoando, escrevendo o seu nome no livro da vida. E a segunda etapa é que você já permanece na igreja. Estão sendo santificados. Isso é uma permanência todos os dias. A santificação não é só quando você aceitou a Cristo, é quando você continua a caminhar na presença de Deus. Estamos sendo transformados para ser mais santificado e ser como Jesus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz, e todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a imagem, estamos sendo transformados ou santificados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Olhe bem, irmãos, estamos sendo transformados, e isso é todos os dias. Então não podemos nos colocar naquele patamar de pessoas superiores. Ainda na palavra, na segunda etapa dessa santificação, está em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Amados, visto que temos esta promessa, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. O que contamina o corpo e o espírito, você está naquele processo de não se contaminar com o mundo. Você luta para não ser igual ao mundo. Você luta para ser uma pessoa melhor do que as pessoas que estão no mundo, mas não o melhor a um ponto de humilhar e mostrar. O teu comportamento, as suas atitudes, as suas palavras mostrarão que o Espírito do Senhor trabalha na sua vida para você alcançar a santificação pela palavra de Deus. Salmo 1, você pode ler o seguinte: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio e nem se detém na roda dos escarnecedores. Não é isso que a palavra de Deus diz? Você se ausenta, não é que você deixe de ser amigo das pessoas ímpias, mas você não se mistura, porque quando você convive com determinadas pessoas,
Sem querer você pega os hábitos dessas pessoas. Você fala como ela, você mente como ela, sem querer você, de repente você fala um palavrão, porque o convívio com essas pessoas te incentiva a fazer certas coisas. Então você está tentando modificar o seu comportamento todos os dias. Qual é a melhor forma? É não se misturar, é não ficar no meio da roda dos escarnecedores, é não participar das suas conversas obscenas, pessoas pornográficas e etc. Porque você está naquele processo. Você veio do mundo na primeira etapa, recebeu a santificação. Na segunda etapa você está na igreja e você está caminhando para chegar dos céus, porque esse é o nosso propósito. Você vem à igreja para aprender, para te ajudar, para chegar às mansões celestiais. Não existe outro propósito. Ninguém vem à igreja com o objetivo de ganhar dinheiro para ficar rico. Pelo contrário, a nossa riqueza está no reino celestial. E nessa caminhada difícil que aqui estamos, nós temos um processo, e esse processo é o processo da santificação. Você tem que lutar pela sua santificação. Não misture com ninguém que possa te levar para os caminhos errados, mas procure se aproximar de pessoas que te ajudem a se aproximar diante de Deus. Amém, igreja? Estou falando rápido, irmãos? Às vezes eu me empolgo. É mesmo? Pensei que você estava falando um pouco. A terceira etapa irmãos, se já que viemos para a igreja, na primeira etapa, fomos santificados pelo sangue do Cordeiro, na terceira etapa é um processo contínuo na igreja de santificação, todos os dias você tem que procurar, e se você não tomar cuidado, você se afasta de Deus. Existem muitas coisas que podem nos afastar de Deus, e você é a única pessoa que pode julgar a sua vida ao ponto de você dizer: essa determinada coisa que eu faço me afasta de Deus, então eu não quero mais. E a terceira etapa que vamos ser santificados, ou seja, quando Cristo vier, seremos completamente livres de todos os pecados. Mas há esse processo, não adianta relaxar. Irmão, ser crente não é ficar acomodado, não, é uma luta constante. Sabe qual é a maior luta para você adquirir um grande avivamento na sua vida? É lutar contra você mesmo. Não é contra mais ninguém, é contra a sua própria vontade. Qual é a vontade da nossa carne? É fazer coisas que não devem ser feitas. Então a luta constante é com você, com os seus desejos, com os seus pensamentos, com as suas próprias vontades. Você tem que lutar contra você. Isso é uma rotina de todos os dias. Você tem que estar vigilante. Por isso que a palavra diz: vigiai e orai, para não entrar em tentação, porque muitas coisas podem nos afastar de Deus. Olha o que a Bíblia diz: já que nós passamos o processo e quando chegarmos no céu, vamos receber de Deus a nossa santificação e seremos purificados de uma forma total dos nossos pecados. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e 24. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Quando chegar no céu não há uma santificação superficial. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados, irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 24. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Quando você chegar no céu, irmão, você não terá mais luta, você não vai brigar com você mesmo, você estará livre de tudo aquilo que te atrapalha de se aproximar do Senhor Deus. Aqui você tem que há uma constância de luta. Não adianta fugir, irmãos, não adianta. Não adianta um pregador dizer para você: tome posse da sua vitória. Você vai receber vitória, mas a luta vai continuar com você. Ela só vai terminar quando você chegar no céu. Não, você vai passar pelo processo. É hoje, é amanhã, é todos os dias. Quando você levantar de manhã, quando você for para o trabalho, as lutas continuarão. Mas se você permanecer fiel e perseverante, as vitórias virão uma após a outra. Certas lutas e certa dificuldade vai nos ensinar a sermos mais humildes e mais de oração na presença de Deus. Amém? Amém. Bom, para sermos santificados, isso é para entrar no processo dos pecados que nos afasta de Deus. Devemos confessar para alcançar a nossa santificação. Confessar os pecados para alcançar a santificação está em Provérbios 28, 13. Confessar. Existem várias formas de confessar.
Você pode confessar, chamar o pastor da igreja e dizer para ele, e ele fará os procedimentos no costume da igreja, ou da melhor forma possível, a mais eficaz e a melhor de todas, é confessar para Deus e abandonar os seus pecados. Você, quando confessa, você tem que abandonar. Provérbio 28:3 diz: quem esconde o seu pecado não prospera. Não prospera em nada. Mas quem os confessa e abandona, encontra misericórdia. Confessar e abandonar. Não adianta só dizer para Deus que você pecou, que você fez alguma coisa errada. Você está no processo de santificação, você precisa abandonar. Você precisa largar. Existem coisas na minha vida que eu preciso abandonar, que preciso arrancar para eu encontrar, mas eu preciso abandonar ela. Eu não posso voltar, eu não posso deixar na minha frente aquilo que me atrapalha me aproximar de Deus. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. De toda a injustiça. O único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Mas é complicado pecar contra o Espírito Santo, porque ele não deixa pecar. Porque é ele que nos convence dos nossos pecados. Uma certa ocasião, o pastor estava falando comigo e disse: irmão, olhe pela irmã fulana de tal. Eu disse: por quê? Ela pecou contra o Espírito Santo e ela está desesperada, chorando e arrependida. Não pode ficar tranquilo, ela não pecou contra o Espírito Santo. Pecou sim, não, ela está dizendo que pecou, não pecou, ela está chorando, ela está arrependida. E quem está fazendo ela chorar e se arrepender? É o Espírito Santo, é a função do Espírito Santo na igreja, irmão. Fazer a pessoa se arrepender, chorar e confessar e abandonar. É a função do seu trabalho na igreja. Quando o pecador se converte, ele foi tocado por quem? Pela palavra, e o Espírito Santo agiu na vida dele. Porque quando a pessoa peca contra o Espírito Santo, ela se torna uma pessoa indiferente à palavra de Deus. Ela não sente remorso. Ela xinga a palavra, ela rasga a palavra, ela faz qualquer coisa e não sente nada no coração. Uma pessoa dura e vazia completamente. O Espírito Santo não tem mais vazão no seu coração porque ela ofendeu o Espírito Santo. Mas quando você se arrepende, você derrama lágrimas, a sua alma se engrandece e se alegra em Deus. É a atuação do Espírito Santo sobre a sua vida. Vale um amém? Amém. Lucas capítulo 17, versículo 3 e 4. Tome cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E ele se arrepender, perdoa-lhe. Isso é a função da igreja. Nós estamos nesse processo. O irmão pode fazer o que quiser, ou melhor, pode fazer as coisas piores do mundo. Ou seja, tudo é lícito, nem tudo nos convém. Se o irmão pecar hoje, se desviar e voltar amanhã, a função da igreja é perdoá-lo e não precisar fazer comentário nenhum sobre a sua vida. Porque da mesma forma que eu faço um comentário, a Bíblia diz o seguinte, irmão, da mesma forma, se o pastor Moisés peca, e ele se arrependeu, voltou, e eu torno a comentar os seus pecados, mesmo você sendo perdoado, eu vou ser cúmplice dos seus pecados que você cometeu, isso é bíblico. A condenação que ele receberia dos seus pecados, eu vou receber porque eu fiz comentário, menção daquilo que Deus perdoou. Eu não tenho esse texto aqui, mas a Bíblia fala sobre isso. Então tome cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe, porque esse é um processo de santificação da igreja. O versículo 4 diz: se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltares e disser: estou arrependido, perdoe-lhe, me perdoe. Já pensou, irmão, você pecar 7 vezes contra o irmão, e 7 vezes ele voltar a você e você tiver que perdoá-lo? Por isso que eu digo, há um processo na nossa vida de todos os dias, de procurarmos o caminho da santificação. Porque é complicado, uma pessoa pecar 7 vezes contra uma mesma pessoa, e essas 7 vezes ela vier, vai chegar uma hora, se você não tiver na graça, se a misericórdia de Deus não te alcançar, você vai ficar aborrecido, vai repreendê-lo. Mas se ele lhe pedir, você tem que perdoar. Porque se Deus perdoa o pecador arrependido, por que nós não vamos perdoar? Será que somos melhores do que Deus? Será que temos
uma posição mais graduada do que Deus? Quantas vezes você pecar, quantas vezes Deus vai lhe perdoar se você abandonar e confessar os seus pecados? E nós temos que fazer isso. Amém? Amém. Mas pastor, pensei que ser avivado era mais simples, é fazer meia dúzia de oração aqui, chamar um pastor cheio de fogo, botar a mão e começarmos a pular, irmãos. Se você não entrar pela palavra, você vai ser um irmão canelinha de fogo, vazio e sem conhecimento da palavra. Como alcançar a santificação? Primeiro, deixar Deus trabalhar na sua vida. Como que Deus quer trabalhar na sua vida? Hoje Ele quer trabalhar na sua vida. Você acha que Deus não está aqui? Deus está nos presentes. Ele quer trabalhar nos nossos corações. Porque são muitas coisas que Deus quer fazer nas nossas vidas. Deus quer uma igreja avivada, uma igreja alegre, uma igreja disposta, uma igreja que não mede circunstâncias, uma igreja que tenha disponibilidade para fazer a obra de Deus, que o pastor da igreja não precise ficar chorando pela madrugada. Deus desperta a igreja, Deus está procurando, e aqui tem irmãs e irmãos, jovens e obreiros, que Deus quer operar e trabalhar na sua vida, para você ser uma bênção na obra de Deus, ganhar almas para o reino de Deus, orar pelas pessoas que estão enfermas e o Senhor curar. Igual a igreja primitiva, vocês sabem quando a igreja começou a crescer na igreja primitiva, os obreiros sentiram necessidade de separar diáconos, porque eles não queriam ficar ocupados com os afazeres materiais, atender as viúvas, os órfãos, as pessoas necessitadas. Então eles fizeram uma reunião e disseram: olha, vamos separar 7 homens capacitados, e deram uma relação de homens que deveriam ser separados, homem íntegro, casado com uma só mulher, que ninguém possa falar mal deles, que dê bom testemunho e seja cheio do Espírito Santo. Esses eram os 7 homens que fariam o trabalho da igreja primitiva. Um deles se destacou, que foi Estevão. Estevão era um diácono tão poderoso na palavra, que quando ele pregava, os demônios saíam, havia curas divinas na igreja. Irmãos, esse poder que era dado a Estevão, que deu à igreja primitiva, ele não está só no passado, ele está presente no nosso meio. Esse poder é seu, Deus lhe capacitou com autoridade para fazer a obra de Deus. Você pode. Estevão tinha a autoridade de Deus, e a um ponto das pessoas que ali estavam, quando ele pregava a palavra, não resistiam à palavra de Estevão. Ele foi apedrejado. A Bíblia diz que Saulo estava presente no apedrejamento de Estevão, mas era um homem cheio do Espírito Santo. Milagres e prodígios aconteciam. Isso não é somente a um grupo específico na igreja. E o Senhor Jesus disse que essa autoridade daria à sua igreja. Porão sua mão sobre os enfermos e curarão. Se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará mal nenhum. E assim acontece no meio da igreja. É simplesmente crer na palavra e aceitar que o Senhor quer trabalhar na sua vida, nesse processo de santificação. Amém? Amém. Segundo, para ser santificado é preciso ler a palavra. Vou fazer uma pergunta, mas você só responda para você. Você já leu a Bíblia hoje? Alguém falou não, né? Porque é uma luta, irmãos. Ninguém gosta de ler a Bíblia. São poucos que se desafiam a ler a palavra de Deus. Porque nós sempre incentivamos ler a palavra. É na palavra que Jesus disse: encontrarás vida eterna. João 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Muitos não gostam da palavra. Como que você vai receber a santificação se você não ler a palavra? Há uma estatística que diz que 58,7% de obreiros na igreja nunca leram a palavra de Deus toda. 58,7%, se não me falha a memória, nunca leram a Bíblia toda. Eles usam um texto assim rapidinho para pregar. Agora imagine a igreja toda. Quantos por cento não leram a palavra? A palavra é a verdade. Nós temos que ler a palavra. Nós, obreiros, somos obrigados a ler a palavra. Temos que ler todos os dias, alimentar-nos,
pesquisar e ler, porque ela nos santifica. Quanto mais eu leio, mais santificado eu fico na presença de Deus. Porque quando eu entrar no assunto aqui dos pecados que nos afastam de Deus, você vai ver o que a palavra de Deus nos exorta nesse sentido. Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27. Hoje está sendo uma bênção, né? Nossa secretária ali está facilitando os irmãos para ler. Estou vendo que ninguém está folheando a Bíblia. Está só na carona no telão. Mas é válido, irmãos. Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27. Para ser santificado é preciso ler a Bíblia. Para santificá-la, tendo-a purificado pela lavar da água mediante a palavra. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Como que a igreja vai se apresentar diante de Deus? Pelo ensinamento da palavra. Quando eu estou falando tudo isso aqui, agora ninguém vai poder dizer diante do trono branco, no dia do julgamento final, porque a Bíblia diz que todos nós vamos nos apresentar diante de Deus, vai chamar cada um de nós, pastor Roberto Rodrigues. Sim, senhor, meu Deus, estou aqui, ó. Eu preguei lá na igreja do pastor Moisés, ele me deu a oportunidade de pregar algumas quarta-feiras lá, ensinei a tua palavra. Tá bom, vamos ver o que existe aqui registrado sobre você. Já que você leu, você é uma pessoa que sabe o que você deveria fazer, o que você não deveria fazer. Então vamos aqui mostrar. Aí começa a mostrar a minha vida todinha. É complicado, né, Tiago? Vai mostrar a minha vida todinha. Tudo que eu fiz. Um filme. Olha, você fez isso, você fez aquilo. Você, Senhor, eu não me lembro disso não. Você lembra não? Deixa eu passar aqui um prévio filme da sua vida. No dia tal, tal hora, em tal lugar que você fez isso. E eu quero que você me explique por que, já que você sabe da palavra, e a palavra nos purifica, nos santifica, você ensinou a igreja, se é, Senhor, eu fiz isso. E por que você fez isso? Você não sabia que era errado? Você pediu desculpa? Você pediu perdão? Não, pedi não. É complicado, meu filho. Como que eu vou botar você no reino celestial, se você foi o primeiro a ensinar e não é o primeiro a não cumprir a palavra de Deus? Essa é a grande realidade, irmãos. Todos nós que aqui estamos temos este compromisso. Não adianta fugir. Aceitou a Jesus, você tem que ter o compromisso de caminhar na presença de Deus. E a palavra de Deus, ela nos purifica para santificá-la, tendo a purificação pela lavar da água mediante a palavra. Ela nos limpa e nos molda para a glória do nome do Senhor. Amém? Ninguém consegue dar um glória a Deus desse jeito, né, irmão? Você começa a pensar, passar um filme na cabeça, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Oh, Jesus! Claro que, ó, não, meu Deus, eu fiz aquele negócio na semana passada, e agora? Só o Senhor tem misericórdia, tá? Eu não vou fazer mais, vou lá consertar agora. Gente, quem sabe que alguém deixa de estar pensando dessa forma, né? Mas é assim mesmo, irmão. Porque nós estamos aqui para aprender e corrigir os nossos erros. Aquilo que eu disse aos irmãos. Ninguém é melhor do que ninguém, todos nós pecamos e erramos. Não temos, como diz a Bíblia, não podemos julgar a vida das pessoas que erram, porque nós somos os primeiros a errarem. Amém? Amém. Bom, agora nós vamos começar, me faltam 5 minutos para terminar, todos os pecados que nos afastam de Deus. Eu relacionei 8. Tem um deles aqui, irmãos, quem nunca fez isso? Que atire a primeira pedra. Eu vou falar sobre ele. Primeiro pecado, fofoca. Quem nunca fez, atire a primeira pedra. Complicado, pastor. O que é fofoca? Falar de uma ou mais pessoas sem consentimento. É o que eu esqueci. Eu ia separar o Código Penal para os fofoqueiros. É crime falar das pessoas sem o seu consentimento. Se eu não me falha a memória, eu não sei qual o artigo do Código Penal, mas se não me falha a memória, você vai pegar em torno aí de 6 meses a 2 anos de prisão se a pessoa te processar. Além de ser pecado, é crime. Só misericórdia, né, irmãos? Então nunca deixe ninguém descobrir que você falou mal dele, porque depois desse aconselhamento pastoral, alguém vai pegar isso aí e vai deixar muita gente no estreito. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16.
Primeiro pecado, isso nos afasta, irmão, porque ficamos tão preocupados com a vida alheia que nos esquecemos de nós mesmos. Evite conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Evitem conversas inúteis. Quer ser uma bênção na presença de Deus? Evite conversas inúteis. Aquilo que não te leva a lugar nenhum. Não faça comentário daquilo que você não sabe, que você não viu. E mesmo se viu, não entre por este caminho, porque você pode fracassar na sua vida espiritual. O Espírito Santo pode se entristecer. Procure ter palavras úteis a um ponto do Espírito Santo trabalhar na sua vida. Porque quando nos preocupamos com vidas alheias, se esquecemos que Deus está olhando por nós. Quando falamos de alguém, estamos nos esquecendo que estamos falando de uma pessoa remida e lavada no sangue do Cordeiro. Lembra do caso do apóstolo Paulo, antes de se converter, quando foi para a cidade de Damasco? O que o Senhor disse para ele? Por que você me persegue? Não era a igreja que ele estava perseguindo? Não eram os crentes que ele arrastava para Jerusalém e prendiam e matavam? Então por que Jesus disse, por que você me persegue? Porque cada vez que eu falo algo contra uma pessoa, defamando a sua conduta, a um ponto de ele ficar desmoralizado diante da sociedade que vivemos, não estou falando contra ele, estou falando contra o Senhor Jesus. Independente de que ele seja certo ou errado, ele pertence a Deus. De uma hora para outra, ele vai ser cobrado de Deus ao seu comportamento. A Bíblia diz o seguinte, irmãos: o que o homem semear, isso ele colhe. Toda atitude nossa tem uma consequência. Tudo aquilo que você fizer tem uma consequência. Mesmo que você se arrependa e abandone, mas a sua atitude continuará visível aos ouvidos e à mente das pessoas. Você pode abandonar e se arrepender para Deus, e Deus apagar os seus pecados e você tornar a caminhar. Mas as pessoas que você ofendeu, as pessoas que você falou mal dela e ela descobriu, elas nunca vão esquecer. Tem pessoas que se afastam do caminho de Deus, se desviam da igreja por causa dessa simples palavra, por causa de fofoca. Conheço pessoas e obreiros que nunca mais voltaram na igreja por causa desta palavra. Por isso que Paulo está aconselhando: evitem conversações ou conversas inúteis e profanas. Eu quero avivamento, mas não aguento ficar sem falar do meu fulano. Uma certa vez uma pessoa chegou para mim e disse assim: não, eu tenho que falar. Se for alguma coisa que não me der, não, eu preciso falar. Se viu fulano na igreja onde, com que roupa estava vestida? Eu falei assim: eu não quero nem saber. Para quem me conhece sabe que eu sou direto e reto, não faço curva, às vezes, diante de situações. Então, irmãos, evitem esse tipo de conversações. Provérbio capítulo 20, versículo 19. Quem vive contando casos não guarda segredo. Por isso, evite quem fala demais. Olha o conselho de Salomão. Quem vive contando casos ou contando coisas que não deve, não guarda segredo. Por isso, evitem quem fala demais. Saia de perto. Se tem alguma coisa para conversar, converse da palavra de Deus. Agora, como que uma pessoa dessa pode ser avivada, despertada? O segundo pecado, para encerrar, irmãos, é inveja. Ter inveja é querer algo que não é seu, ou não é nosso. Gálatas capítulo 5, versículo 29 e 21. Diz o seguinte sobre a inveja: ora, as obras da carne são manifestas. Por isso que eu digo, irmão, torno a repetir, é uma luta constante. Eu quero avivamento, eu preciso ser avivado. Então a minha carne, ela vive brigando. O texto de Efésios capítulo 5, obrigado. Do capítulo 5, se os irmãos repararam, os versículos anteriores que eu li, quando Paulo chega a dizer: desperta tu que dormes, viu os pecados anteriores para que a igreja evitasse? Nós precisamos de avivamento, precisamos que as pessoas se convertam, precisamos receber a bênção de Deus.
Mas certas coisas precisam ser evitadas. Mas quem vai evitar? Será que é o pastor da igreja que vai ficar mandando zap para você? Irmão, não faz fofoca. Irmão, não seja invejoso. Irmão, não faz isso. Irmão, não faz aquilo. O pastor não está 24 horas com você. Mas sabe de uma coisa? Jesus está 24 horas ao seu lado. Quando você deita para dormir, quando você se levanta, quando você vai trabalhar, quando você volta, durante o dia todinho Ele está te olhando. Cada comportamento, cada palavra, Ele está de olho em você. Olha o que Paulo diz, olha, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, é o que nós lemos no início. Impureza, libertinagem, achar que tudo está normal. Versículo 20. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, ou seja, as briguinhas, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas